A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência: tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Agora eu vou convidar a Patrícia Salvatore, por favor, Patrícia, que ela que vai comandar aqui a apresentação e a condução deste painel. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, Marco. Boa tarde. Não, fica aqui, porque é com você mesmo. Eu só queria que você falasse um pouco. A Patrícia, ela é fundadora do Mundo Imperfeito. Então, como você vai ser mediadora, você não vai poder falar muito do mundo, não vai ter a sua explicação o que é. Eu queria que você contasse para a gente o que é o Mundo Imperfeito, o que faz, enfim, qual é o propósito dele, antes de você começar a apresentação, por favor. Obrigada, Marco. Bom, boa tarde. Eu sou a Patrícia Salvatore. Eu estou, para quem está aí na plateia, eu estou no canto esquerdo do palco. Eu quero fazer uma rápida autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,65 m, se não diminuir, de cabelos
curtíssimos e loiríssimos, platinados. Uso óculos. Estou vestida com uma calça preta, uma camisa branca e um blazer cor de vinho, e tênis, que foi uma herança boa da pandemia. Eu sou Relações Públicas, sou pesquisadora, professora em hiato, mas voltando, e sou consultora de diversidade. Mundo Imperfeito é a minha consultoria, então fica aí a resposta. E sou criadora da Rede Mães Atípicas, que é uma plataforma de empoderamento ao empreendedorismo das mães de pessoas com deficiência. Queria agradecer muito ao Marco, à Célia, ao Eduardo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, mediando essa mesa. É fundamental falarmos sobre diversidade nas organizações e, mais do que nunca, a gente também precisa falar, dentro do grande guarda-chuva da diversidade e inclusão, sobre a presença de pessoas com deficiência nos ambientes organizacionais e na sociedade. Esse é um tema muito especial para mim. Minha tese foi focada nisso, então é a minha área de pesquisa. E eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir nesse quesito dentro das organizações, ainda que a lei de cotas já exista há 32 anos, mas é uma área que ainda tem muito a evoluir. Mas eu tenho a alegria, a felicidade de estar aqui hoje para mediar a mesa, que vai ser composta por 3 pessoas que eu já tinha dado uma stalkeada bacana nelas. São pessoas muito engajadas e vão apresentar projetos bem bacanas aqui para a gente, porque é isso, a gente se inspira pelos modelos, pelas histórias. Então, eu queria apresentar para vocês a nossa mesa de hoje. É a Clara Bicalho, da MRV. Como especialista em diversidade e inclusão, busca trabalhar para que as ações genuinamente diversas e inclusivas façam parte da cultura organizacional e que todas as pessoas possam trabalhar em um ambiente seguro, diverso e inclusivo. Sua atuação tem foco no desenvolvimento de habilidades humanas e socioemocionais, sensibilizando as lideranças e demais colaboradores em relação à temática. A Clara é graduada em Psicologia, com especialização em Gestão de Pessoas e Comunicação, Diversidade e Inclusão. Trabalhou no segmento de mineração, siderurgia e construção civil. Possui mais de 8 anos de carreira, na qual pode atuar com atividades de atração de talentos, treinamento e desenvolvimento, carreira, sucessão, employer branding, diversidade e inclusão. Por favor, uma salva de palmas. A nossa segunda participante, a Eliane Dimitri, é gerente de RH da SAP, onde está há mais de 18 anos, e é líder de projeto Autism at Work, que estimula a contratação de pessoas com autismo na SAP. A profissional também teve passagem pelas empresas VR Group e Ultragaz, sempre atuando no setor de recursos humanos e especializada em consultoria de RH, gestão, planejamento de sucessão e desenvolvimento organizacional. Uma salva de palmas. E, por último, não menos importante, a Marina Lima, da Dow. Com 10 anos de experiência na área de recursos humanos, Marina atua na Dow como RH Business Partner e como investigadora para casos de ética a nível América Latina. Uau, vai ter bastante coisa para contar. É verdade. Além dessas responsabilidades, atua desde 2022 como co-líder da rede de afinidade Disability Employee Network, que aborda a inclusão das pessoas com deficiência na empresa e no mercado de trabalho em geral. Marina possui graduação em Psicologia e Biologia,
mestrado em Psicologia pela Universidade da Pensilvânia. Em 2017, concluiu o MBA em Gestão de Recursos Humanos pela FIA Business School e, atualmente, cursa Direito na Universidade FMU, com previsão de conclusão em 2024. Uma salva de palmas. Muito bem. Então, vamos começar por ordem alfabética. Clara, a bola é sua. E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Acho que tem uma apresentação aí para passar. Isso. Bom, trabalho na MRV & Co. e hoje vou contar um case nosso, que é sobre a contratação de profissionais com síndrome de Down. A partir desse projeto, a gente conseguiu evoluir até para as pessoas neurodivergentes. Então, eu queria antes trazer um pouquinho sobre esse nosso cenário. Podem passar. Bom, já me apresentou, já está super certo. Deixa eu ir passando aqui. Esse aqui, né? Bom, antes de contar um pouquinho sobre esse projeto, eu acho que é super bacana contar um pouquinho sobre a empresa, né? Então, Prazer MRV & Co. é uma plataforma habitacional que oferece soluções de moradia aí para todos os públicos, né? Então, se a pessoa quer comprar um MRV, que é um segmento mais voltado para Minha Casa Minha Vida, a gente vende. A Urba, que é uma empresa de loteamentos, a gente tem Alugo, onde a gente pega os nossos apartamentos, mobília o apartamento e aluga, né, de acordo com a necessidade da pessoa. Cência, que é um modelo acima do Minha Casa Minha Vida, que a gente chama de SBPE. E a Resia, que é a nossa incorporadora, aí, que fica nos Estados Unidos. Então, é uma plataforma habitacional que tem mais de 16 mil colaboradores, é uma empresa gigantesca, que, quando chegou em 2020, falou assim, epa, a gente precisa começar a falar sobre diversidade. E aí eu vou passar um vídeo, que é o nosso pontapé, onde a gente começa a querer falar sobre esse tema. Eu trabalho todos os dias. É uma coisa que eu queria muito. Porque é meu sonho ser feliz também. Eu trabalho aqui. Você gosta? Eu gosto. Meu sonho é comprar minha casa. Eu acho que eu posso esquecer os meus problemas lá fora e tentar focar aqui, trabalhar como que eu sou. Estou firme, estou bem. A minha área é trato. Eu atendo, faço o crachá dele e mando para a pessoa. E não pode esquecer do crachá, tá vendo? Como eu trabalho aqui em MFV como recepcionista, depois agora do departamento pessoal. Eu dou você pegar o balote, engrimbar. Eu faço o melhor de mim. Esse é meu sonho, trabalhar para ajudar minha mãe e comprar as minhas coisas também. Eu sou apaixonado por esse trabalho. Ideia. Eu vou ajudar meus pais e ser mais espontânea. Compartilhamos as nossas conquistas. O meu nome é Laura. Sou Marcelo Acevedo. Eu sou Isabela Santos de Lisboa. Aqui é o Dedé. Meu nome é Bruna. Seja bem-vindo na MRV. Você é a Alexia. Que eu acho que me faz ficar tranquila. Sim, vamos lá. Eu admiro todo mundo e amo vocês. Esse vídeo, ele é muito fofinho, assim, né? Assim, quão os meninos, eu falo meninos assim, mas eu sei que eu ainda estou errada, assim, quanto esses profissionais são extremamente competentes dentro da nossa organização. Eu vou dar um passo antes, que eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, liso, 1,63 m e estou usando um vestido. E eu gosto de trazer esse vídeo porque ele foi muito o pontapé para a gente começar a trabalhar diversidade dentro da MRV & Co.
A gente começou muito trazendo o tema de pessoas com deficiência, né, e sendo bem realista, muito por uma necessidade também da companhia. Não estou aqui para florear as coisas. A gente tem uma cota, a cota precisa ser cumprida, mas a gente precisa fazer de forma genuína. Se for para cumprir, por cumprir, tranquilo. Mas a gente queria cumprir de formas diferentes. E quando eu pego a deficiência intelectual, na minha opinião, até vendo todos os tipos de deficiência, ela era mais difícil de incluir no mercado de trabalho, antes de conhecer, né, antes de saber. E aí, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente falou assim, não, pera, a gente precisa de mais. Por que a gente está falando de diversidade agora? Né? Por que a empresa, depois de 40 anos, quer falar sobre esse tema? Porque é mimimi, porque está na moda? Não. E a gente entendeu que diversidade não é assistencialismo, diversidade é business, precisa estar conectado ao nosso negócio. E quando eu falo que eu sou uma plataforma habitacional que oferece solução de moradia, eu falo que meu público é diverso. Né? Eu dou a oportunidade para as pessoas, né, de adquirir o primeiro imóvel, depois de mudar para um imóvel de um pouco superior, de comprar um loteamento. Então, meu público é diverso. E isso precisa ser refletido dentro da minha companhia também. E aí, a gente começou na contratação de profissionais com síndrome de Down. E aí a gente entendeu que a gente podia avançar, né? Profissionais com retardo mental, com oligofrenia, e aí profissionais com TDAH, com dislexia, né? A gente ainda não tem nenhum profissional com síndrome de Tourette, mas a gente já vem buscando isso no mercado também. E tem uma frase que eu acho que é muito bacana, eu quis trazer ela hoje, que é nada sobre nós sem nós. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, não adianta a gente ficar mirabolando algo mágico, né? Por exemplo, vou receber uma pessoa com nanismo na minha empresa. Ah, não, pera, então deixa eu fazer todas as adaptações aqui. Deixa ele chegar, deixa ele me dizer o que ele precisa. Né? As necessidades dele são muito específicas e podem ser necessidades diferentes de outra pessoa com nanismo. Então, é sempre importante chamar a pessoa para poder dizer o que precisa ser feito, se precisa ser feita alguma adaptação ou não. E a gente faz isso todos os dias dentro da MRV, né, com qualquer profissional que chega. A gente chega e fala quais são as adaptações que você precisa para executar o seu trabalho. Precisa de uma tela, precisa de um apoio diferente. Né? Todos os profissionais com deficiência intelectual, assim que eles chegaram, a gente fez uma sensibilização na área. Então, a gente parou a área e falou assim, olha, deixa eu te contar, você sabe o que é a síndrome de Down? Você sabe quais são os pontos dessa síndrome? Eles têm um tutor na área. Então, no início, a gente fazia um acompanhamento semanal para saber o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, como é que a gente vai fazer essas melhorias. E, a partir do momento que a gente entende que a pessoa tem uma evolução, a gente passa esses acompanhamentos para quinzenais, mensais, e aí, por aí, a gente vai trabalhando. Hoje, nós temos profissionais com síndrome de Down no canteiro de obra. Né? Era algo que a gente falava assim, nossa, não, calma, o canteiro é muito perigoso. Mas, espera aí, a gente consegue. Né? Então, a gente colocou uma pessoa, fomos no canteiro, sensibilizamos todo o time, fomos lá e colocamos outras pessoas, e não necessariamente só com a síndrome de Down. Então, eu acho muito importante, quando a gente fala de deficiências, a gente trazer essa frase, né, de nada sobre nós, sem nós. O quão é importante isso, porque a gente fica aqui mirabolando muitas vezes enquanto RH, né, a gente estava conversando ali atrás, várias coisas, e não é isso. A gente tem que chamar a pessoa para criar com a gente. E aí, quando a gente fala dos profissionais com deficiência intelectual, hoje a gente utiliza uma metodologia do emprego apoiado. Já é uma metodologia que existe há algum tempo, e a gente utiliza isso dentro da nossa organização, onde a gente acredita que tem um tripé. A gente tem um parceiro, né, em Belo Horizonte a gente utilizava o Instituto Mano Down, um parceiro que eu super falo o nome, porque eles são bem legais mesmo, fazem um trabalho incrível, né, por mais que tenha o nome Mano Down, para qualquer tipo de deficiência intelectual, a família e a organização. Né? Quando a gente resolveu levar esse projeto para a MRV & Co, a gente entendeu que a gente precisava conversar com a família, a gente precisava do apoio da família para todas as questões. E questões que aparecem no dia a dia. Né? Teve uma vez que tinha uma colaboradora com deficiência assistindo um conteúdo pornográfico, e a gente falou assim, meu Deus, e aí? Como é que vai ser? E eu chamei essa pessoa para conversar.
E aí, na conversa, eu percebi que ela não sabia sobre o tema, porque não era falado dentro de casa. E aí eu liguei para os pais, eu tenho um contato de todos os pais dos nossos colaboradores com deficiência intelectual. Liguei e falei, já está na hora da gente falar sobre o tema. Isso era uma sexta-feira. E aí, na segunda-feira, eu fui entender se essa dúvida era uma dúvida de uma pessoa específica ou se mais pessoas tinham dúvida. E a gente entendeu que essa dúvida era de mais pessoas. E aí eu chamei uma psicóloga especializada no tema, né? Mas por mais que eu seja psicóloga, eu entendo que a gente precisa também de apoio, né? Chamei uma psicóloga especializada no tema para a gente falar sobre educação sexual dentro do ambiente de trabalho. Né? E aí tem uma frase da RH da Netflix que ela fala que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. E tem uma diferença muito grande. Por mais que eu chame essas pessoas para trabalhar dentro da minha empresa, eu preciso entender que assuntos como sexualidade eles podem surgir e eu preciso trabalhar eles também dentro do contexto organizacional. Então, a gente se preocupa muito com isso, de trazer esse contexto dentro da nossa organização, de entender que diversidade não é assistencialismo, que a gente precisa falar desse tema porque somos diversos, né? Graças a Deus, todo mundo que está aqui não tem ninguém igual a ninguém. E o quão isso é simbólico, o quão isso é importante quando a gente fala de organizações como a MRV & Co. É isso. Bacana, Clara, obrigada. Então, agora eu passo a palavra à Eliane, por favor. Você pode começar com sua autodescrição. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Eliane Demitri, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, mais ou menos... como é que eu vou dizer? Não são esses loiros que vocês estão vendo aí, porque eu já mudei o cabelo e está mais moreno, né? Estou vestindo uma roupa preta, com casaco bege e uma sandália também de couro bege. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de falar sobre o programa, né, da SAP. Eu vou passar assim, um pouquinho sobre algumas questões, porque, como a Clara falou, acho que é bem importante a gente contextualizar onde está o programa e por que o programa foi desenvolvido, em que contexto. Né? Bom, eu acho assim, né, SAP, não sei se todos conhecem, mas é uma empresa de tecnologia, empresa de software, é uma empresa alemã, que está presente em mais de 120 países, né? E tem, por sua vez, né, mais de 100 mil funcionários no mundo. Então, com certeza, a diversidade só de nacionalidades aí é enorme, né? São mais de 150 nacionalidades diferentes. A SAP tem um desejo, né, de se tornar uma das empresas, a maior empresa do mundo em diversidade, né? Se tornar diversa o quanto mais ela puder, né? E isso em todo respeito a todas as diversidades, não só uma única questão, né? Mas o que diz respeito às visíveis e às diversidades invisíveis também, né? E para que essa realidade possa se tornar, que é o melhor, para que esse sonho possa se tornar realidade, né? Existem 3 pilares aí fundamentais nos quais a gente se apoia, né? Muito aqui a Clara já falou, mas eu vou reforçar, espero que não seja muito repetitivo, né? Eu acho que a diversidade no nosso ambiente de trabalho, né? Então, como já foi falado, quanto mais a gente puder espelhar, né, a nossa sociedade, né, e ter a igualdade social, é o que a gente precisa fazer, é o certo a ser feito, né? A inclusão no ambiente de trabalho, então, desde as questões de gênero, questões de orientação sexual, né, de deficiências diversas e outras afins também, né? É muito importante que a gente tenha um ambiente propício para receber essas pessoas. E aí eu estou falando não só de um nível da organização, mas em todos os níveis da organização, né? E a liderança também no mercado de trabalho. A gente quer expandir, né, essa realidade, apoiar a comunidade a qual a gente participa também, com relação a apoiar, a desenvolver projetos de diversidade, né? Então, um pouco os pilares que embasam a nossa proposta. Né? O que a gente tem já para falar, dividir, né, com o mercado sobre diversidade na SAP? Né? Então, 91% das pessoas consideram que a gente tem um ambiente, né, inclusivo e diverso. Né? Isso são os nossos profissionais respondendo. Nós já temos 5 gerações dentro do nosso ambiente de trabalho, então acho que isso é bem significativo, né, quando a gente fala em pensar em ter um ambiente inclusivo. Já temos 29,4% de mulheres em liderança. Aqui é um dos KPIs que a gente tem como
objetivo, né, ter mulheres no ambiente de trabalho, na verdade, na liderança, desculpe, até 2030 ter 30% de mulheres na liderança, e a gente já está quase chegando nesse número. Isso é um número global, tá? Porque Brasil a gente já tem esse número atingido. 35% de mulheres na força de trabalho. Para uma empresa de tecnologia, isso é muito importante, né? Então, assim, no Brasil, nós já atingimos 40% nesse momento, falando já um dado bem atual, e a gente quer chegar, obviamente, nos 50-50, né? Então, a gente tem muitas ações para atrair mais mulheres para a tecnologia. Dentro do programa, né, Autism at Work, que eu vou falar daqui a pouco, que são as pessoas autistas dentro do trabalho, 217 no mundo, a gente já pode contribuir com mais 11 que chegaram agora recentemente no Brasil, então vamos aumentar esse número aí, né? E temos 10 redes de afinidades, né, que trabalham a questão da diversidade dentro da SAP, porque eu sou do RH, né? Mas a gente sabe que o RH não consegue fazer sozinho, isso as empresas já descobriram, né, já há muitos anos, então a gente tem as redes de afinidades dentro da SAP. A Adriana Arolho, a nossa presidente, acho que eu destaco sempre nas apresentações, porque, além de ser mulher, ela é uma líder super atuante na questão de diversidade. Ela, inclusive, é membro do nosso programa Autism at Work Global, que a gente tem na Alemanha, né? Ela faz parte, até por conta do Brasil ser bastante significativo nesse ponto, né? E é uma pessoa que, aí, pelas palavras dela, ela fala, né? Realmente, somente com um time diverso, né, a gente consegue ter criatividade, ter inovação. Não tem como falar disso sem ter um ambiente diverso, pessoas diversas atuando juntas, né? Essas são as redes de afinidade, né? Então, essas duas primeiras, o de mulheres, né, no desenvolvimento de carreira de mulheres, e o de identidade de gênero, são as mais antigas. Vou fazer 18 anos, né, na SAP. Já existia o Pride, que é de identidade de gênero, então acho que mais de 20 anos que ela já existe na organização, mas essas são as redes que a gente trouxe para o Brasil, né? Além disso, Enabled é a de pessoas com deficiência, né? A BEN, que é de pessoas negras e pardas, da carreira, né, contratação e desenvolvimento de pessoas negras. O Autism at Work, que não é uma rede propriamente dita, mas é um programa dentro da rede de diversidade de pessoas com deficiência. E o mais novo, que é o de gerações. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão. Por ter as 5 gerações já dentro da companhia, a gente acha bem importante ter um grupo focado nisso. Todas essas redes, elas têm o quê? Um patrocínio de um dos nossos líderes, né? Então, além da presidente, nós temos também os vice-presidentes, que são sponsors de cada uma delas, né? Então, isso é muito importante para nós desdobrar esse tema em toda a organização, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui do programa, então. Eu fiz aqui só numa linha do tempo, mas para contar para vocês que a gente começou o programa globalmente em 2013, na SAP, né? Foi criado por alguns funcionários na Índia, e depois se expandiu para vários países do mundo. O Brasil e a Argentina foram os países foco na América Latina, né? E hoje já temos outros países na América Latina também. Mas, em 2013, nós começamos a falar no Brasil sobre o programa, teve uma divulgação num dos grandes veículos de comunicação, e uma das pessoas, enfim, estava buscando emprego e ligou para a gente e falou: olha, eu tenho diagnóstico de autista há 1 ano, isso em 2013, e eu queria saber se tem algum lugar para eu trabalhar. E foi aí que a gente contratou o primeiro autista, sabendo que ele era autista, mas sem saber como fazer, né? Foi muito assim no aprendizado mesmo do dia a dia. E o legal é que ele está com a gente até hoje. Então, ele está fazendo 10 anos de empresa agora, nesse mês, acho que mês de setembro, outubro, e foi uma experiência muito bacana. Mas a gente contratou mesmo pelo programa em 2015. Né? Então, de 2013 ali até 2015, a gente ficou aprendendo muito como é que nós vamos fazer isso, como é que a gente vai engajar os líderes, como é que a gente vai abrir posições, né, para as pessoas se aplicarem. Bom, e aí nós tivemos 2 vagas no nosso laboratório do Sul. A SAP tem um laboratório em São Leopoldo, um dos laboratórios do mundo de desenvolvimento, e lá nós tivemos as 2 primeiras contratações, já com apoio e tudo mais. A gente teve esse apoio de 2 instituições muito importantes. A Pandorga é uma instituição de São Leopoldo, e a Specialisterne, que é uma organização sem fins lucrativos, que é mundial, ela tem vários países do mundo.
e é até hoje a minha parceira, e eu tenho realmente o privilégio de trabalhar com eles, porque com eles eu não só aprendo, mas eu também trabalho com esse apoio deles, tanto na contratação quanto no desenvolvimento dessas pessoas no dia a dia, né? Em 2016, eu coloco como marco ali, porque a gente recebeu a pessoa global para falar do programa e sensibilizar os nossos gestores, né? E, nesse momento, nós tivemos uma ideia de não só contratar funcionários diretamente, mas também estagiários, né, estudantes, porque é uma porta de entrada mais fácil para a gente poder apresentar jovens estudantes e que os gestores pudessem conhecer, né, como é que é trabalhar com pessoas autistas, né? E aí eu pus ali de 2016 até hoje, porque a gente cresceu muito, a gente tem aumentado mais ou menos em 10% por ano a contratação. E eu gosto de falar dessa frase do incluir, né, e trazer para a festa, mas também convidar para a dança, porque eu sempre digo, vocês têm quantos autistas na empresa? Uma empresa que tem 100 mil funcionários, né, no mundo, 217, 230 pessoas, vai falar, não é muito. Mas, para mim, o que importa é as pessoas se sentirem incluídas, fazerem parte, poderem crescer dentro da organização, né? Então, hoje, a gente está nesse momento aqui do desafio na empresa, que é olhar para a carreira delas, olhar para o que elas querem fazer, né? O que elas estão descobrindo e poder colocar todo o seu potencial, né? Então, acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Celebramos, então, ali em 2023, os 10 anos do programa. Algumas coisas que são assim bem fundamentais, né? Acho que não foi. Opa. Então, assim, eu acho que a gente precisa construir. A primeira coisa que foi o sucesso do nosso programa foi construir um suporte para eles, né? Para os gerentes e para os times, né? Então, como que a gente prepara essas pessoas para receber uma pessoa autista, né? A gente também tem o coaching, né, que a gente promove todos os anos, enfim, é recorrente, a gente faz uma análise de quanto tempo que eles precisam de coaching, quanto tempo que eles precisam desse suporte externo, né, além de ter essa rede interna, o RH, o gestor, o time, ele tem um buddy, né, que acompanha ele desde o início, esse buddy pode mudar, tem um mentor que a gente designa também, que também pode mudar, pode ser cada vez um mentor, pode ser mais de um mentor, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar esse coaching externo com a especialista externa. São tutores ali e são especialistas, né, no tema e na inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Então, eu gosto muito de falar a respeito disso, né? Aí nós fazemos algumas atividades, networking para eles estarem juntos, né, em alguns eventos, para criar um ambiente colaborativo entre eles, porque nem sempre eles conseguem participar dos nossos eventos, né? Então, todas as questões, às vezes, de sensibilidade, né, de ter muita gente num ambiente assim não só de trabalho, mas num auditório como esse, ou estar com uma luminosidade muito forte, até a própria câmera, tirar fotos, pode incomodar. Então, é muito comum que eles não estejam nessas situações. Hoje, no remoto, né, acho que ficou bem mais fácil para eles também, mas a gente quer proporcionar algumas atividades que eles queiram estar juntos e estar mais individuais e com esse ambiente mais protegido, né? E a gente tem um programa de assistência ao funcionário, isso é para qualquer funcionário, né, que tanto jurídico quanto psicológico, que a qualquer momento é 24/7, mas essas pessoas do programa, elas têm uma assessoria um pouco mais avançada. Elas têm algumas sessões de terapia, se elas quiserem, é tudo voluntário, né, se elas querem ou não. E essas sessões que a gente faz com psicólogos sobre temas diversos. Eu acabei de terminar agora as sessões, foi em agosto, 4 sessões. Eles elogiaram muito, porque foram coisas falando sobre não só sobre questões de saúde mental, mas também de alimentação, de sono, né, de o que eles devem prestar atenção. Então, eles trazem essas questões muito próprias, né, da neurodiversidade, das pessoas neurodiversas, né. Bom, eu também tenho um vídeo. Agora, eu não sei se é só eu passar para frente que o vídeo vai... Oi? Pronto. Tuve la oportunidad y la libertad también de hablar de mi diagnóstico y presentarme como una persona normal, sin etiquetas y sin otros cambios. Yo nunca hablé con esto con nadie. Cuando ingresé a SAP, escuché el programa de Autism at Work
Entonces yo voluntariamente dije, señores, yo estoy dentro del espectro. Si no lo hubiera discutido, pues habría pasado como cualquier otra persona. Lo que nosotros buscamos desde SAP es que las empresas generen oportunidades de trabajo y tenemos un pledge, una invitación a las otras empresas a unirse a este programa en el cual nosotros desde SAP aportamos con nuestra experiencia y pues atraer más personas que están dentro del espectro. Yo me siento en familia, un proceso donde a ti te abrazan como persona y no como alguien que tiene um diagnóstico. Nesse vídeo, o Caio ele é um funcionário da Colômbia, né? Mas ele também se engajou, ele é o líder, né, do programa Autism at Work lá na Colômbia. E eu acho bem interessante a história dele, e a gente gosta de passar esse vídeo, e ele é bastante espontâneo nesse aspecto. Aí eu trouxe só 2 postings, né, para vocês conhecerem 2 dos nossos funcionários que fizeram matérias na mídia, né? Então, por isso que eu pude trazer aqui a Giovana Pascarelli, que ela era estagiária até esse ano. Ela, antes de se formar, ela foi aprovada numa atividade, numa posição no Labs, lá em São Leopoldo. Então, ela se mudou de São Paulo para São Leopoldo sozinha, e agora é uma das pessoas que trabalha lá como funcionária com a gente também. O Marcelo é o rapaz que eu comentei com vocês, que tem 10 anos de empresa, né? E ele também fez algum posting para a nossa rede social no Instagram. Tá bom? Bom, como vocês viram ali no vídeo do Caio, né, eu tenho aí alguns links, eu não sei se vocês vão passar depois para o grupo, para poder ter acesso a esses links, né, mas um dos mais importantes para mim é o que o Caio comentou, né, é o Autism Inclusion Pledge, que é o compromisso que a SAP tem assinado, né, de ajudar outras empresas a contratarem pessoas autistas. Então, esse é um compromisso meu também, né, a partir do momento que eu sou líder desse programa, eu acabo assumindo esse compromisso. Então, eu estou à disposição, quem quiser conhecer, eu faço bastante isso de conversar individualmente, ou se quiser que vá até a empresa também, falar um pouco sobre o programa e trocar, na verdade, é trocar figurinhas, né? Porque a gente aprende a todos os dias, né? E aprendo com todas as pessoas da área de diversidade, de recursos humanos e pessoas que fazem implementação de programas de diversidade. Então, esses links todos vocês podem acessar os nossos relatórios e as informações a respeito de outras ações que a gente fez no programa, né? Então, agradeço aí a oportunidade, o meu contato também, tanto no LinkedIn não está aí, mas é Eliane Demetrio, acho que fica fácil de achar. Obrigada. Obrigada, Eliane. É muito bacana, né? Eu fiquei pensando, eu estou aqui no meio de 3 psicólogas e coisas básicas, né? E que a tua apresentação me fez refletir. Quando eu comecei lá atrás, quase 30 anos atrás, tinha uma pressão muito grande numa entrevista de emprego, por exemplo, para que a gente estabelecesse contato visual. E, hoje em dia, né, e era até mal visto, imagina, como é que você vai fazer uma entrevista e não vai estabelecer contato visual? E, hoje em dia, uma das coisas que a gente fala muito, né, quando fala de autismo, que as pessoas com autismo têm realmente uma dificuldade muito grande de manter esse contato. Até consegue estabelecer, mas tem uma dificuldade muito grande de manter. Então, quer dizer, a gente precisa realmente tirar esses estigmas, entender melhor, quebrar esses vieses, né, que não são poucos quando a gente fala de pessoas com deficiência. Muito bacana. E eu comentei aqui na apresentação sobre minha atuação. Eu sou mãe atípica de uma jovem com deficiência intelectual e eu me casei 5 anos atrás. Não é o pai da minha filha, né, meu segundo casamento. E eu meio que levantei a bola, porque eu falei para o meu marido, eu acho que você é autista. E ele foi fazer, esse ano ele fez todo, porque é um processo longo, né, ainda mais aos 50 e tantos anos de idade, e agora ele tem o diagnóstico. Então, quer dizer, as pessoas falam muito parece que está tendo um crescimento muito grande, na verdade, porque existe muito mais conscientização. Né? Então, é muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos passar a palavra agora à Marina. Aqui o microfone. Deixa eu te passar. Vamos lá.
Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito, muito contente de poder falar sobre esse tema que é muito importante para mim como profissional, mas também pessoalmente, tá? Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, porque eu acho que é interessante compartilhar um pouco da minha trajetória enquanto profissional com deficiência que eu sou, né? E falar também, principalmente, sobre a DAO, né, que é a empresa que eu represento hoje, falar sobre a nossa visão, falar um pouco sobre a nossa estratégia, mas o mais importante da minha apresentação é falar um pouco dos nossos desafios e dos nossos aprendizados aqui dentro desse tema. Então, eu gosto sempre de falar que, assim, eu vou passando os slides. Espera aí. Então, e aí, exatamente, tem que avisar, que senão, né, nunca se sabe, né? Eu passo os slides para vocês, tá? Não para mim. Então, aqui, vocês já viram a minha apresentação, a Patrícia já me apresentou, acho que já deu para perceber que eu sou uma eterna nerd, né? Adoro estudar, não me canso nunca. E é importante também trazer para vocês que eu sou uma mulher cega, né? Eu nasci com deficiência visual, nasci com cataratas, que foram evoluindo aí para outras coisas, né? Então, eu nunca enxerguei bem, né? Eu sempre tive deficiência visual, mas eu enxergava um pouquinho até mais ou menos uns 5 anos atrás. Então, com mais ou menos 30 anos, eu perdi aí o restinho da visão que eu tinha. Então, hoje em dia, muita gente pergunta, né? Tá, mas o que você vê? É preto, é cinza, é branco? Eu falo que assim, é meio bege, né? Eu, Marina, vejo meio como se fossem tons de bege. É esquisito, né, de imaginar, mas pensa assim, um mundo bege. Então, dá para saber se tem luz? Não, mas às vezes dá para perceber assim que está um pouco mais bege, né? Se isso faz sentido. Então, eu tenho a sorte, e eu acho que é sorte mesmo, né, de poder lembrar um pouco das coisas, né, que eu tive a oportunidade de ver. Então, para mim, né, particularmente, ajuda a ter algumas descrições, né, de cores e coisas assim. Para pessoas que nunca enxergaram, nem sempre essa informação é tão interessante, mas, na dúvida, acho o máximo, né, fazer o que a gente vem fazendo aqui hoje, que é fazer essa autodescrição, né, que realmente nos ajuda bastante. Então, eu gosto de falar, além do tema dos slides, né, que eu dou esse aviso, que pode ser que eu passe ou que eu precise de alguma ajuda, eu gosto de aproveitar sempre que eu dou uma palestra para apresentar a bengala, tá, que é esse dispositivo aqui que eu uso, que quem me viu entrando viu, que eu uso, ajuda na locomoção, né, ajuda a detectar obstáculos, e a palavra correta é bengala mesmo, tá bom? Então, como muita gente me pergunta, eu sempre aproveito para já deixar esse ponto claro, tá? Que não tem problema chamar de bengala, porque esse é o nome, tá bom? E outra coisa que eu tô com um foninho aqui, mas não tô ouvindo podcast nem nada, tá? Eu uso esse foninho para usar o celular. Então, nesse exato momento, eu uso ele para poder entender o tempo, tá? Para poder seguir aí o timing da minha apresentação. Então, alguns disclaimers aí para vocês, tá bom? Então, passei para o próximo. Ótimo. Então, eu estou aqui hoje representando a DAO, empresa na qual eu trabalho, né, com muito orgulho há 10 anos. A DAO, para quem não conhece, é uma empresa americana, tem mais de 35 mil funcionários no mundo, e a gente atua na indústria, né, de ciência dos materiais, em muitos e muitos negócios diferentes, tá? Desde o plástico até soluções industriais. Então, muitos mercados diferentes, muitas coisas diferentes. Eu estou há 10 anos na DAO e sempre eu aprendo que a gente está em algum negócio diferente. Então, é impossível saber de tudo. E esse slide aqui mostra, né, que é o contexto geral do porquê que a gente está falando da inclusão. Vocês veem por esse slide que a inclusão faz parte da nossa ambição enquanto companhia a nível global. Então, junto com, né, ser a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, sustentável, centrada no cliente, a palavra inclusiva está aí também. Por isso que a gente traz esse destaque. Inclusiva no sentido de a gente poder atrair os melhores talentos, ou seja, os talentos mais diversos, né, porque para você ter os melhores, você realmente tem que ter diversidade. E, por outro lado, a gente pensa em querer trazer uma força de trabalho que reflita aí os mercados nos quais a gente atua. Então, por isso que essa inclusão ela é tão chave para a gente, tá? Então,
Como, né, que a gente faz isso? Aqui a gente olha, nós temos a nossa visão, a nossa estratégia, né, que, assim como a SAP, a gente também quer ser líder global, né, de inclusão e diversidade e equidade. E aqui nesse slide a gente vê que nós temos esses pilares, né, que são os nossos 7 pilares. Os nossos 7 pilares aqui de como que a gente vai alcançar essa meta. Vocês podem perceber pelos pilares, eu não vou falar sobre cada um deles, mas eu acho bacana destacar que tem tanto ações voltadas para o público interno, né, como a sensibilização da nossa liderança, né, toda essa parte de governança, como para questões externas, né? Então, a nossa reputação, os nossos clientes. Então, a gente quer realmente atacar todos os ângulos aí dessa questão, tá? E, então, dentro desse contexto dos 7 pilares, então, aqui vocês podem ver que a gente tem, além da rede de afinidade que eu represento, né, que é a de pessoas com deficiência, esse slide ele mostra que a Dow tem 10 outras ERGs, que a gente chama, né, que são as nossas redes de afinidade. E eu acho legal porque mostra a linha do tempo de quando que cada uma foi surgindo, né, a nível global, né? Então, vocês veem que a gente tem 10, e a mais antiga, né, que é a nossa Women's Innovation Network, que é relacionada a temas de gênero, que já tem mais de 30 anos, até as mais recentes, né, que são a RISE e o Prime, que também falam sobre temas de geração e temas de tempo de experiência, e que são as mais recentes que chegaram aqui no Brasil. A rede do DEN, que é o Disability Employees Network, ela existe globalmente desde 2022 e aqui no Brasil desde 2008. Então, esse ano a gente comemora aí 15 anos da existência dessa rede. Então, aqui eu trago 3 pontos, né, para a gente poder conversar um pouco sobre os principais desafios, né, e as oportunidades que a gente vem conhecendo, né, enquanto rede de afinidade das pessoas com deficiência. O primeiro ponto que eu trago, e depois eu vou apresentar um pouco do que a gente faz dentro de cada uma desses desafios, tá bom? Então, primeiro, falar um pouco sobre o capacitismo. É uma palavra que, até muito recentemente, não era muito conhecida, né? Acho que é uma palavra que vem ganhando espaço no dicionário aí das pessoas e no conhecimento geral nos últimos anos. Eu mesma, por exemplo, tive deficiência a vida inteira e só de uns 2, 3 anos para cá que eu tomei conhecimento dessa palavra. Então, o capacitismo, por que ele é um desafio? Porque o capacitismo, diferente de algumas outras formas de expressão, né, de preconceitos ou de vieses inconscientes, na maioria das vezes o capacitismo ele vem de um lugar que a pessoa tem uma boa intenção. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil, acontece, claro, né, a gente já viu de tudo nessa vida, mas não é tão comum que você escute comentários capacitistas que vêm do ódio, né, ou do não gostar da pessoa, ou, enfim, de temas como a gente vê, às vezes, muito mais frequente com comentários homofóbicos, com racismo. O capacitismo ele é mais difícil de identificar porque ele está muito enraizado e porque as pessoas não veem aquilo como negativo, né? De pensar assim, eu não estou falando nada de ruim, né? Eu não estou ofendendo, eu só, né? Eu estou só achando que aquilo é uma coisa, né? Eu dou um exemplo para ilustrar o que é o capacitismo. Eu pego o Uber para ir trabalhar e várias vezes em vários Ubers diferentes, assim, todos os momentos da vida, várias vezes já me falaram o seguinte: poxa, que legal que você trabalha, né? Ou seja, a pessoa não fala isso com a intenção de me desrespeitar, né? Acho que qualquer um consegue perceber isso, eu percebo. Mas não deixa de ser um comentário, um pensamento capacitista, porque a pessoa, ao falar isso, ela está querendo dizer o quê? Eu entendo que pessoas com deficiência não trabalham, então, esta pessoa que está no meu Uber, ela está trabalhando? Nossa, isso aqui é diferente, né? É tão diferente que eu vou comentar a respeito, né? Então, esse é um exemplo do capacitismo e de como ele, às vezes, é uma coisa que a gente nem percebe que a gente está fazendo. Por isso que é um desafio, né? Porque a gente não é tão simples de identificar
e é muito difícil de combater, tá, nas nossas falas. E eu falo nossas, tá bom? Porque eu tenho deficiência visual, mas isso não quer dizer que eu sou, né, ninguém aqui acho que é o exemplo de tudo, né? Eu também aprendo um monte de coisas sobre as outras deficiências, então eu me incluo nisso. Todo mundo está aprendendo junto, tá? O outro desafio que a gente tem é o tema da acessibilidade. Então, lógico, todo mundo conhece a acessibilidade, né, dos espaços. Então, ter rampas, né, lugares que, de repente, não dá para a pessoa acessar. Eu tinha um colega na empresa que era cadeirante, e aí ele sempre falava, não dá para fazer happy hour nesse bar, porque não tem como eu entrar lá, não, é degrau e não tem como eu entrar. Então, a gente tem um pouco mais de visibilidade desse tipo de acessibilidade, né? E agora tem um outro tipo que vai além dessa acessibilidade arquitetônica, né, que eu falo, que é a acessibilidade também à informação. Então, aqui, para todo mundo que está aqui hoje, né, quando a gente fala de comunicação, será que tudo que a gente está comunicando é acessível para todos, né? Será que as pessoas que não enxergam conseguem capturar a informação da mesma forma de quem está olhando para aquela campanha e está vendo aquela foto maravilhosa, né? Ou, por outro lado, será que a pessoa com deficiência auditiva conseguiu sentir o mesmo impacto daquela música, né, super dramática, daquela propaganda que, às vezes, a gente escuta e só a música já faz a gente chorar? Então, a gente tem que pensar na acessibilidade também, além do físico, e também para esse tema da informação, tá? De como a gente se comunica. E também dentro da parte da tecnologia, também, né, de como que as pessoas podem acessar as diferentes ferramentas dentro da empresa. E, por último, eu falo da representatividade, que segue sendo, né, eu acho que a lei de cotas ela ajudou muito a ter espaço para pessoas com deficiência entrarem nas organizações, mas a gente ainda vê uma representatividade bastante baixa, tá? Especialmente conforme a gente vai subindo aí nos níveis hierárquicos da companhia. Então, eu falo que eu nunca fui entrevistada por uma pessoa com deficiência na minha vida, né? Nenhum cargo. Eu nunca vi, assim, na minha liderança direta, eu nunca tive uma pessoa com deficiência me liderando dentro da minha empresa. E não é a minha empresa, são a grande maioria das empresas. Eu sei que existem executivos e executivas com deficiência no mercado, existem algumas pessoas, mas ainda é uma coisa muito rara, né? Então, esse desafio da representatividade, de estarmos visíveis em todos os níveis da organização, segue sendo um desafio, tá? E aqui, acho que apareceu a animaçãozinha do prefeito. Então, rapidamente, eu trago um pouco do que a gente faz, então, entre as várias iniciativas que a DAO promove, tá? Então, para o capacitismo, a gente trabalha muito forte em eventos de sensibilização, palestras, rodas de conversa, workshops. Agora, em setembro, é o mês nacional da pessoa com deficiência, então a gente tem vários eventos programados, e então a gente trabalha muito forte nisso para ficar falando sempre do tema, né? Para que aquilo comece a se tornar uma coisa natural e leve, né? Para que não seja mais um tabu e que as pessoas não tenham medo de falar a respeito. Sobre acessibilidade, é legal destacar que a gente fez um projeto no Brasil para mapear todas as unidades Fabris que a gente tem no país, para poder entender quais são os desafios da acessibilidade. Não só para pessoas que queiram, né, visitar, enfim, mas também para a gente poder trazer uma força de trabalho mais diversa, né, de pessoas com deficiência, com, né, talvez alguma questão de acessibilidade que a gente precise mapear. E, por fim, o tema da representatividade, a gente trabalha muito forte o tema de tentar dar espaço, né, e dar oportunidade de desenvolvimento para os nossos funcionários e nossas funcionárias com deficiência. Então, nesse mês do DEM, né, que eu comentei agora, o mês da pessoa com deficiência, em setembro, a gente vai promover um evento, por exemplo, que só vai ter funcionários e funcionárias com deficiência conduzindo esse evento, né? Então, voltando bem forte naquela frase, né, que foi trazida aqui para a gente, que eu adoro, que é o nada sobre nós sem nós. Porque, realmente, né, se já a representatividade é um desafio, a gente precisa aproveitar as pessoas que estão dentro da nossa organização, que têm histórias muito legais para contar em todas as áreas de atuação possíveis, né, que vocês possam imaginar, para ajudar a quebrar justamente esses outros desafios que eu comentei, principalmente o capacitismo, porque a melhor forma de você lidar com o capacitismo é
trazendo visibilidade e conhecimento. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos, né, das iniciativas que a gente tem. Aqui eu trago para vocês o resultado desse trabalho, que eu fico muito orgulhosa, como eu comentei no início, de trabalhar numa empresa como a Dow, porque nesse cenário de lei de cotas, a gente sabe que tem muitas empresas, infelizmente, que ainda hoje contratam por contratar, né, para o Ministério do Trabalho não bater na porta e não levar multa. A Dow, como muitas empresas que, né, estão representadas aqui hoje, eu tenho certeza, não quer só isso, né? A gente quer realmente ter, como eu comentei, a força de trabalho diversa, os melhores talentos. Então, todo esse trabalho é feito de coração, as pessoas se dedicam muito para isso, além do trabalho normal, né? E o resultado está aqui, né? A gente foi reconhecido na pesquisa do GPTW, Great Place to Work, do ano passado, em 4º lugar, né? Na categoria de PCD. Então, eu fico muito contente de poder falar para as pessoas, né, que eu trabalho nessa empresa como RH, né, mas também como profissional que se beneficia também de todo esse esforço que acontece. Tá bom? Então, eu deixo aqui também, nesse último slide, o meu contato. Eu acho que tem um QR Code que é na tela. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, fique super à vontade. Eu gosto muito de conversar sobre o tema. Se alguém achou legal a ideia do mês, né, da pessoa com deficiência, quiser saber mais, enfim, qualquer coisa que eu comentei aqui, fico à disposição e fico muito feliz de ter passado esse tempinho aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Marina. Muito bacana. Parabéns às 3 pelas apresentações. Eu acho que a gente viu aqui exemplos muito concretos, né, muito reais, de que pode sim ser feito um trabalho incrível de diversidade e inclusão com foco nas pessoas com deficiência, que não caia nem naquela coisa do colocar como coitadinhos, ou como a Marina também falou aqui, né, de que exemplo de superação, que é uma coisa que é bastante comum ainda na sociedade que a gente vive, né, e complementando o que você trouxe sobre a questão da acessibilidade, é fundamental a gente buscar a acessibilidade atitudinal, né, ou seja, fazer esse letramento para que as pessoas que compõem as organizações possam realmente entender a inclusão de pessoas com deficiência nos ambientes como algo natural, como algo que faz parte do processo, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando, segundo os números do IBGE do último censo, de 9% da população, né? Então, é natural que essas pessoas estejam nos ambientes corporativos da mesma maneira que seria natural que elas estivessem nos ambientes de lazer, nas ruas, nos clubes, nos restaurantes, né? Nas escolas. Se alguém parar para pensar aí, lembrem como era. Tinha 10% de pessoas com deficiência na sala de aula que vocês estudaram? Acho que não, né? Ou seja, a gente vai vendo que, conforme vai recuando, vai ficando mais complexo. Mas eu acho que a gente está aí num momento de transformação. E eu queria começar a fazer uma pergunta, mas eu já recebi uma pergunta aqui, então eu vou deixar a minha para depois. Quem tiver pergunta na plateia pode fazer, ou não sei se vocês têm os papeizinhos aí, podem entregar, tá? Bom, o Eduardo Ribeiro perguntou o seguinte: como vocês fazem em processo de demissão desses colaboradores? Há algum protocolo definido? Eu só vou fazer uma prévia, Eduardo, porque, assim, falando da lei de cotas, né, não sei se todo mundo aqui está na mesma página, empresas acima de 100 funcionários têm que ter um percentual de pessoas com deficiência em seus quadros. Esse percentual varia de 2% a 5%, tá? Conforme o número de funcionários da empresa. E, obrigatoriamente, se a empresa está no limite mínimo dessa cota, ela só pode demitir um profissional
com deficiência substituindo por outro profissional com deficiência, né? Porque senão ela vai reduzir a cota, tá? Então era só essa parte, mas aí eu queria perguntar, né? Deixar o microfone aí com vocês. Marina, já que você está com o microfone, você quer começar respondendo? Me deram o microfone de surpresa, então, né? Não, eu acho que é isso mesmo, a prévia que você deu tá excelente, e eu complementaria que, assim, na DAO, especificamente, eu trabalho, né, com isso, estando dentro do time de RH, e a gente lida com cada caso, né, de uma forma a entender todo o contexto, né, do que está acontecendo naquela situação, né, se é um tema de desempenho, se é um tema de que será que essa pessoa tem tudo o que ela precisava para poder realizar o trabalho dela, né? Eu acho que são algumas perguntas-chave que são feitas, não só para pessoas com deficiência, mas em todos os casos em que a gente avalia uma possível demissão, né? Acho que esse é um ponto importante. Bom, na MRV é a mesma coisa. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E aí, quando você fala da lei de cotas, um ponto muito importante é que as pessoas entendam por que ela existe, né? E quando a gente pega a história da pessoa com deficiência, a gente vai ali nos primórdios da humanidade, já existia um relato de que as pessoas com deficiência existiam. Só que o que aconteceu com essas pessoas? Elas eram consideradas um fardo. Naquela época que o perigo era iminente, as pessoas tinham que sair muito rápido dos locais que estavam, né? Seja por uma chuva ou seja por um predador. As pessoas com deficiências elas eram deixadas para trás. Quando a gente vai para a Grécia Antiga, as coisas não mudam também, né? O governo batia na porta da sua casa, falava assim, deixa eu ver essa criança aí. Se tivesse qualquer tipo de deficiência visível, o governo recolhia aquela criança e jogava ela de um abismo com mais de 2.400 metros de altura para ter a certeza de que, com o impacto daquela queda, aquela criança iria falecer. Quando a gente vai para Roma Antiga, as coisas não mudam, mas cabia ao poder paterno decidir qual era o fim que aquela criança teria. E aí, se fosse um pai muito bonzinho, né, muito benevolente, ele poderia colocar aquela criança na porta de um monastério, na porta de uma igreja. Todo mundo aí já deve ter assistido o Quasimodo, né, o Corcunda de Notre Dame. Agora a gente vai assistir com uma outra visão. As coisas começam a mudar pós Idade Moderna, que a gente começa a entender que ter uma deficiência é uma característica dentre tantas as outras, e aí que as coisas começam a mudar. O quão importante é a lei de cotas, o quanto tempo que ela existe, e ainda assim a gente precisa todo dia falar sobre a temática de inclusão de pessoas com deficiência. Legal. Bom, eu vou, acho que só complementar, porque as colegas já falaram aí dos pontos principais, né? Mas já que eu estou falando do autismo, né? Então eu vou colocar um pouco da questão, até juntando com a acessibilidade que a Marina falou, né? Quando a gente tem uma pessoa que esse acompanhamento que a gente faz do profissional é muito voltado também para a questão da acessibilidade, ou seja, como foi passado esse trabalho para essa pessoa, como é acompanhado o trabalho dessa pessoa, quanto ela está identificada com esse trabalho, né? Então, os temas que a gente discute quando a gente fala de desempenho ou de enfim, de como a pessoa está se adaptando ao trabalho, vem muito nessa questão. A acessibilidade para a pessoa autista tem a ver com a comunicação, tem a ver com a sociabilização. Então, não é da mesma forma que eu explico um trabalho para uma pessoa ou que eu vou avaliar uma pessoa, eu vou avaliar da mesma forma. A gente vai avaliar as pessoas de forma igual, todas vão ser avaliadas, todas têm uma meta a cumprir, todas têm que dar um resultado para a empresa igual. Porém, a forma como a gente vai fazer isso para uma pessoa autista é diferente ou de uma pessoa com outra deficiência. Eu tenho que levar em consideração todas as potencialidades e a forma que eu acesso aquela potencialidade dela, né? Então, é dessa forma que a gente vem tratando também. E, muitas vezes, a gente precisa redirecionar o trabalho daquela pessoa, reposicionar a pessoa em outro lugar de trabalho, né? Bacana, obrigada, gente. É uma coisa importante que a Clara trouxe aqui, que é essa questão do modelo, né? A gente viveu durante muitos séculos no modelo religioso, que é esse que ela traz, e o modelo religioso ele foi substituído por um outro modelo desde o século XIX, que é o modelo médico. O modelo médico foi aquele em que os soldados voltavam da guerra
geralmente mutilados, com deficiências adquiridas, e aí as pessoas, né, os governos queriam reabilitar essas pessoas, porque, afinal de contas, eram caras. Então, elas não podiam simplesmente ser largadas, às vezes eram heróis de guerra. E aí veio a questão da reabilitação e, com isso, o modelo médico. Hoje em dia, segundo a ONU, e o Brasil é um dos países que aderiu à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, desde o começo do século XXI, a gente vive um modelo social da deficiência, que coloca o seguinte: a deficiência não é a pessoa. A deficiência é aquilo que acontece quando aquela pessoa que tem uma deficiência está numa sociedade que tem barreiras para aquela pessoa viver com plenitude, né? Então, a gente vive um certo embate ainda entre o modelo médico, que perdurou por quase 200 anos, e esse modelo social, que é mais recente. Então, muitas vezes, muito do que a gente vê e ouve, às vezes essas falas capacitistas, como, né, a Marina trouxe aqui, vem disso, de colocar a pessoa com deficiência como paciente, e não como uma pessoa que está ali para viver como todos nós, né? Que simplesmente está ali para ser feliz, né? Esse é o grande ponto. Eu queria perguntar para vocês, eu não sei se tem mais perguntas da plateia, se alguém tiver alguma pergunta, mas eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, o que falta às organizações para ter uma inclusão mais efetiva de pessoas com deficiência? Vamos lá, Clara, começa por você agora. Vamos lá. Eu acho que primeiro falta o reconhecer, né? Eu acho que reconhecer que as pessoas são diferentes e que elas vão ter potencialidades diferentes. Eu acho que tudo começa lá no reconhecer. Assim, quando eu olho para o cenário de MRV & Co e olho o que a gente tem construído, passa por esse reconhecimento. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente dá um passo para frente, volta um pouquinho e fala assim: epa, peraí, o que mais que a gente pode fazer em relação às pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual? Então, a gente começou a contratação de pessoas com deficiência auditiva. A gente falou: não, epa, pera, nosso time está preparado? Não, vamos capacitar o pessoal com turmas de Libras. Então, 2 vezes no ano, nós temos aula de Libras. É uma aula intensa, 2 vezes por semana. A gente, né, sai com um certificado, ali, um diploma de proficiência básica em Libras. Mas eu acho que o primeiro passo da organização é reconhecer, entender o seu nível de maturidade também em relação ao tema, né, fazer um diagnóstico e trabalhar a diversidade de uma maneira genuína. Eu acho que, se não for genuína, se não for uma transformação cultural, a chance disso se perder é muito grande. Exato. Eu penso também no conhecimento, né? Quer dizer, quanto mais a gente adquire esse conhecimento que nós estamos dentro das empresas adquirindo, né? Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente passar isso para as pessoas que estão dentro das organizações, né? O que é trabalhar com a pessoa com deficiência? A gente está atuando de forma capacitista. Então, esse tipo de coisa, eu acho que ajuda muito a quebrar essas barreiras. E eu acho que é um processo evolutivo. Eu acho que, cada vez mais, a gente vem aprendendo e vem entendendo, né? E cabe, acho que, a cada um, né? Eu acho que aí é uma sensibilização muito individual. Eu fico muito feliz quando eu ouço um gestor, por exemplo, um líder, falar: eu quero contratar alguém diverso, porque o meu time não está diverso, né? É uma ação positiva, enfim, mas eu acho que já vale a pena, né? Ele reconhecer e também saber a respeito. Eu posso ter uma pessoa ou com uma deficiência auditiva, ou com uma deficiência visual, ou com uma autista, eu posso ter. E como que eu posso fazer para ter esse sucesso, né? Então, acho que é por aí. Bacana. Marina, eu queria te perguntar, né, a sua opinião sobre isso, e aproveitar e incluir essa pergunta que chegou aqui agora, que eu acho que se complementa com o que eu perguntei. A Priscila Caetano diz o seguinte: para empresas com estruturas menores, a diversidade e a inclusão são mais desafiadoras, com uma limitação maior para a implantação de programas, por exemplo. Que tipo de ação vocês sugerem para empresas com esse perfil? Então, na sua opinião, o que falta e como as empresas menores poderiam
lidar com a questão da inclusão? Legal. Eu acho que a palavra que me vem na cabeça quando eu estava tentando responder essa pergunta, que bom que elas foram primeiro, né? Eu fiquei aqui pensando. Eu acho que complementa, sim, com essa outra pergunta que chegou. Eu diria que é coragem. A gente tem que ter coragem de saber e admitir que nem sempre a gente vai ter todas as respostas e todos os planos de contingência prontinhos, né, para poder contratar uma pessoa com determinada deficiência e que tudo bem, entendeu? Eu acho que o mais importante é ter a abertura, né, e ter o espaço para o diálogo para buscar aprender. Então, não é sempre que vai dar certo, né? E isso faz parte, porque não é todo funcionário ou toda funcionária com deficiência que vai entrar na empresa que vai ser aquele exemplo que vai dar para mostrar no vídeo, né? Isso faz parte da realidade de quem contrata qualquer funcionário. Acho que todo mundo, né, quem já teve time, quem já contratou pessoas, sabe que às vezes dá super certo e às vezes não. E a gente tem que ter essa coragem de entender, né, que nem sempre a gente vai ter todas as informações, e tudo bem. E indo para o tema de uma organização menor, eu acho que assim, a inclusão ela não precisa de um programa gigante, né? Pode ser algo tão simples, né, como ter uma pessoa, né, dentro do quadro de funcionários ou de funcionárias que tem uma deficiência, qualquer que seja, né, e ter essa pessoa lá, né, participando das atividades da empresa, de repente, de vez em quando, né, ter alguma roda de conversa a respeito, sobre inclusão como um todo, né, porque a organização pequena, às vezes, você não vai querer ficar falando só daquele tema, né, mas acho que são coisas muito simples que dá para implementar. E eu acho que o mais importante, né, dentro de uma empresa, né, que seja pequenininha, quanto, né, uma empresa grande, né, de mais de 100 mil, as pessoas terem a percepção de que quem está na liderança realmente está preocupado com o tema da inclusão, de fato, né? E que quer ouvir, e que quer aprender, e que nem sempre vai ter todas as respostas, nem sempre vai fazer tudo certinho, né, como manda o manual, porque todo mundo está aprendendo, mas que está aberto a ouvir e a estar sempre melhorando. Então, eu responderia dessa forma. Perfeito, obrigada. Eu acho que são duas coisas básicas, né? A gente precisa, mais do que nunca, entender que as pessoas, a liderança tem que estar comprada com a temática. Então, antes de tudo, conscientizar de cima para baixo. E lembrar que somos todas e todos capacitistas em desconstrução, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Com isso, eu me despeço, agradeço imensamente a Clara, a Eliane, a Marina, a todas e todos, e a Mega Brasil, que trouxe essa possibilidade de debate, de discussão de um tema tão pertinente. Obrigada, boa tarde. Obrigada, gente.